ar, a Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos começando o nosso programa aqui na Rádio Sintel. Um abraço para você, meu amigo internauta que sempre nos acompanha, sempre nos prestigia com o nosso programa, a nossa programação. O nosso muito obrigado pela audiência e pela sintonia. Você que está aqui em Brasília, aqui na capital federal, o nosso muito obrigado. Você que está fora aqui de Brasília, acompanhando a nossa programação, aquele abraço muito bacana para você. Estamos iniciando a edição de número 107 do nosso programa. Hoje o nosso convidado é o presidente da ANFIP, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Floriano Martins de Sá Neto. Nós vamos conversar com ele, bater um papo, dialogar a respeito da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, que está no Congresso Nacional. Cumprimentar meu entrevistado. Tudo bem, Floriano? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, bom dia a quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. É uma satisfação grande prestar essa conversa, bater esse papo, chamando a atenção para os acontecimentos aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, onde está se discutindo a reforma da Previdência. Então, vai ser muito interessante, a gente convida você a prestar atenção no que nós vamos conversar aqui hoje. Perfeito. Eu estava olhando aqui, né, o Floriano, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. E a gente fala, a gente escuta de que a Previdência está quebrada, está no buraco, não é? É verdade isso ou é história para... Essa questão do déficit, do superávit da Previdência, ela é uma questão recorrente. Então a gente escuta essa justificativa praticamente desde 1988, com a Constituição. Nem começamos a implementar o regime geral de Previdência Social. E já se começou a fazer reformas justificando que era inviável o modelo. Então, um dos pontos mais que a ANFIP mais tem falado ao longo desses anos é que o regime geral, e aí é bom o internauta entender, o governo mistura as estações, ele fala de reforma da Previdência e coloca ali o regime geral, coloca o regime dos servidores públicos federais, estaduais, municipais. Ele também fala dos militares, mas isso está em está num projeto de lei, por sinal que não andou ainda, não tramitou. E então chama atenção para isso, essa mistura, ainda mais tentando colocar em cima do servidor público como um privilegiado. Então a gente tem que vir, a ANFIP vem a público ao longo desses anos, primeira coisa, então vamos separar a nossa conversa. Hoje nós vamos conversar sobre o regime geral de Previdência Social, chamando a atenção para você, porque ele é o regime do trabalhador, né? Então é o regime geral. O geral é porque atende a todos os brasileiros, sejam os trabalhadores urbanos, rurais, e o trabalhador e a trabalhadora, com os direitos garantidos pela Constituição de 1988, regulamentados pela Lei nº 8.213, no caso da Previdência, e outras leis que vieram. Mas a grande contribuição da ANFIP nesse debate é justamente isso, é aclarar esses números. Então nós temos que dizer ao cidadão, não se preocupe, o sistema previdenciário ele não foi construído, e aliás, em nenhum país desenvolvido do mundo, ele é obrigação única do trabalhador ou do aposentado, né, vamos dizer assim. Ele é um sistema de solidariedade, nos países desenvolvidos funciona dessa forma. Nós temos 3 pessoas que contribuem: o próprio trabalhador, o empresário e o governo. Então essa conta ela fecha, essa conta ela é uma conta, ninguém conhece o INSS, não paga atrasado, paga em dia. Então existe um orçamento da Seguridade Social definido no artigo 194 da Constituição Federal, que tem previdência, assistência e saúde. Então esses 3 grandes direitos dos brasileiros acessíveis, no caso da Previdência há que haver a contribuição para ter acesso, ele tem que ser beneficiário da Previdência Social. Então a gente vem aqui hoje prestar esses esclarecimentos. O primeiro é esse: não acredite nessa propaganda oficial que a nova Previdência é necessária porque o modelo atual está quebrado. O modelo não está quebrado.
ele sofre as questões de natureza do trabalho. Infelizmente, o Brasil vive uma crise econômica recorrente, pelo menos nós já estamos no 5º ano dessa crise econômica. E o que foi feito, aliás, o que não foi feito foi dotar o país de um projeto de desenvolvimento econômico para resolver esse problema. Nós estamos, então, sofrendo as consequências do baixo crescimento econômico. Mas a gente vai falando mais um pouquinho, Edivaldo, e aí para não ficar só eu falando. Perfeito. Eu quero mandar um abraço aqui para os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando ao vivo. O Roneide Benedito está assistindo o nosso programa. Obrigado, hein, Roneide? Um abração. Obrigado pela sintonia. Enfim, essa reforma da Previdência, essa que está aí, esse pacote do jeito que está montado, né? Quem ganha e quem perde? Porque para o nosso amigo internauta, falam tanto da reforma, não sei. Quem vai ganhar e quem vai perder, o Floriano? De uma maneira bem didática. Sim, só tem um ganhador se a reforma passar. Não é nenhum governo que vai economizar, vamos dizer assim. O único ganhador, se a reforma passar, é o sistema financeiro. Então vejam a gravidade que nós temos hoje. O sistema financeiro no Brasil, ele é hipertrofiado, ele é gigantesco. Eu digo, tenho falado, né, que o sistema financeiro já é dono da casa do trabalhador, já é dono do contra-cheque do trabalhador, porque geralmente tem um crédito consignado, das dívidas do cartão de crédito, e agora ele quer ficar o dono da aposentadoria. A única coisa que restou ainda de público, que é garantida pela União. Por que o INSS porque o INSS não vai quebrar? Porque há a garantia da União. Então, o ganhador é esse. Se a nova Previdência passar, está muito claro, o sistema financeiro vai ter acesso a esses recursos, e de um modelo que foi preconizado na PEC 06, em parte retirado pelo relator, mas isso pode voltar. Então nós temos que chamar a atenção. O único ganhador é o sistema financeiro, que vai ter acesso durante 30 anos, 35, 40 anos na realidade, a receber o recurso do trabalhador, só do trabalhador, provavelmente, e o futuro é incerto, ficará o Deus dará. Então o garante é o sistema financeiro, e a gente vê as crises econômicas recorrentes acontecendo no mundo. O sistema financeiro é isso. Se quebrar, bye. Então quebrou, você fica sem. E hoje não, o trabalhador tem a garantia da União. A União não quebra. Os estados não quebram. Existem mecanismos, o orçamento público é assim que funciona nos países envolvidos. Quem perde? É fácil. É fácil falar quem vai perder. A própria PEC 06, na exposição de motivos, ela deixa isso muito claro, com todas as letras. Quem vai perder, aliás, a famosa economia de 1 trilhão, que o ministro da Economia propaga, ela é muito clara. Na hora que se lê a exposição de motivos, 80%, chega até 90% dessa economia, ela virá do trabalhador do regime geral. Ela virá do trabalhador rural, que vai ter a sua aposentadoria praticamente inviabilizada, ela virá da mulher que vai ter que trabalhar mais, ela virá do abono, que foi amenizado agora no relatório, abono do PIS/PASEP, que não terá mais acesso a quem ganha acima de cerca de 1,4 mil reais. Então, isso tem que ficar muito claro. Perdem todos os trabalhadores, perdem os aposentados, porque isso é importante falar aqui para quem está nos ouvindo. Os aposentados vivem uma ilusão, e nós estamos falando de uma parcela grande. Nós temos praticamente mais de 30 milhões de aposentados do regime geral, rural e urbano, e eles estão tranquilos. Não fiquem tranquilos, fiquem preocupados, porque nós temos mudanças importantes acontecendo, como, por exemplo, a garantia do piso previdenciário, a pensão, que será severamente alterada, para intranquilizar muitos aposentados que têm uma única fonte de renda e têm um cônjuge sobrevivente. E mais ainda, a própria desconstitucionalização das regras de cálculo, que vão trazer essa incerteza com relação ao quanto se vai receber no futuro, já que, por exemplo, a regra do reajuste
para manter o valor real, ou seja, todo ano há o reajuste que mantém, não é reajuste para aumentar, é para apenas manter o valor protegido da correção inflacionária. Então isso sai da Constituição e vai para uma legislação. Então nós poderemos ter no futuro, de novo, aqueles problemas que as pessoas reclamavam, né, que eu ganhava 10 salários e hoje eu ganho 6, eu ganho 3, ganho 1. Então isso poderá no futuro ser de novo um problema. Hoje, pelo menos a garantia contra a inflação, há reclamação sim, porque nós vivemos há algum tempo a política salarial dando incentivo ao salário mínimo, mas o que a Constituição garante é o reajuste do valor para manter o valor protegido da inflação. Perfeito. Nós já falamos várias vezes aqui em relação ao modelo que quer se implantar no Brasil e é sempre bom lembrar disso. O modelo mexicano, o modelo chileno, que lá criou um caos, né, Floriano? É esse histórico de que não deu certo em outro lugar, em outro país, e que quer se implantar aqui no Brasil. Pois esse é um ponto que realmente causa muita indignação de quem estuda sistema previdenciário, não só o brasileiro, mas mundial. A própria OIT, ao se debruçar sobre essa questão dos sistemas de aposentadoria total, né, entregue ao mercado, 33 países foram analisados e mais da metade já voltou atrás. Então, o Chile, que é emblemático, foi o primeiro país, e não por coincidência vivia-se a época de uma ditadura no Chile, e lá também, a exemplo de cá no Brasil, os militares ficaram de fora da capitalização. Eu não preciso esperar 35 ou 40 anos para ver o que vai acontecer. Vamos olhar o Chile hoje. A exclusão previdenciária é altíssima, tanto é que a ex-presidente Bachelet, ela teve que criar, como se fosse um Bolsa Família, um benefício assistencial, para complementar os valores das aposentadorias, porque estavam muito baixos. No Chile, em média, o aposentado, por esse sistema que quer se implantar no Brasil, pelo menos na PEC enviada pelo governo, retirado agora pelo relator, mas em parte retirado, mas pode voltar, então temos que falar no que foi encaminhado. O que foi encaminhado ficar nas costas apenas do trabalhador, o risco de custear a sua velhice, a intranquilidade que isso traz. Então, nós não precisamos olhar ou projetar o futuro, é só olhar o que está acontecendo hoje no Chile. Em média, lá, o aposentado recebe cerca de 40% do salário mínimo. Então, realmente é um valor que beira a indigência. Aqui no Brasil, seria equivalente à linha da pobreza. Então, isso, isso, 400 e poucos reais. Então, a gente realmente temos aí um ponto que não é colocado com muita clareza. Essa nova previdência é uma velha previdência, é velha conhecida. Os organismos internacionais já condenaram esse modelo e os países que entraram nessa aventura, sua maioria voltou atrás. Então, por que o Brasil vai entrar nisso agora? Realmente é um debate que, ao nosso ver, ele vai ser muito ruim. Lembrando aqui sempre, o regime geral, que abarca quase a totalidade dos trabalhadores, ele paga em média aposentadorias de R$ 1.500, R$ 1.600. 80% dos trabalhadores, dos aposentados do regime geral, recebem até 2 salários mínimos. Então, é isso que vai se colocar em risco, principalmente para as camadas mais humildes, o futuro. Já está difícil manter o emprego. Então, agora haverá esse risco de, ao chegar à idade de aposentar, sequer ter ainda meios para se sobreviver. Então, é muito grave o que está acontecendo. Aliás, a reforma trabalhista que foi feita com o discurso de que era para gerar empregos, a gente está vendo os números aí do IBGE, né? Aumentou. Brasília é o 7º pior índice de número de desempregados aqui na capital federal, e o Brasil como um todo, né? Aumentou o desemprego e precarizou as condições de trabalho. Pois é, será que a gente vai querer pagar agora para ver uma reforma da Previdência? Pois é, você tem, né, essa destruição do Estado Social duramente conquistado,
ela vem em pedaços, né? Então a gente pode marcar aqui um marco temporal a partir de 2015, dos projetos de lei aprovados, da PEC do teto dos gastos, 2016. Então, você já disse aqui da reforma trabalhista, da terceirização liberou geral agora, com precarização e salários mais baixos. Então a gente vem assistindo um desmonte do Estado do bem-estar social tão duramente conquistado, tão jovem, né? Nós falamos nas nossas palestras que o Brasil adotou o modelo da Constituição de 88 de proteção social, esculpido lá e em grande parte demonstrado pelo capítulo da Seguridade Social, um Estado social tardio. Aquilo que foi construído na Europa no pós-guerra, que nos Estados Unidos se construiu, vamos citar os Estados Unidos, que é sempre um exemplo, até um país liberal tem um sistema de proteção social implementado logo depois da grande crise de depressão. Então, vejam como é que é interessante, você tem a crise, você tem a destruição e você entra com o Estado do bem-estar social para justamente facilitar o desenvolvimento, ou seja, o Estado entra com a proteção social e isso facilita a retomada do desenvolvimento econômico. Aqui no Brasil, nós estamos aplicando uma política econômica equivocada, um austericídio que vem se implantando no Brasil e que os resultados estão aí. Não vai melhorar, a economia não vai melhorar, é uma propaganda enganosa o governo vender de que com a reforma haverá magicamente a retomada do crescimento econômico. Isso não corresponde à realidade, haja visto a reforma trabalhista e a terceirização, e a Previdência vai pelo mesmo caminho. Perfeito. Nós estamos conversando aqui com o Floriano Martins de Sá Neto, ele que é presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Nós estamos falando sobre reforma da Previdência. Floriano, e os sonegadores da Previdência, né, os grandes grupos econômicos, as grandes empresas, por que não correm atrás desse pessoal que deve a Previdência, não paga? Aliás, tem muitos, tira do trabalhador, desconta do trabalhador, mas não repassa para a Previdência. E por que não se fala nessa turma aí? Pois é, esse é o lado nosso, a nossa profissão. Nós, como auditores fiscais, nós temos a incumbência de fiscalizar as empresas, o contribuinte, e é o nosso dia a dia. Então, é combater a sonegação, combater a fraude. O Brasil praticamente é o vice-campeão mundial de sonegação de impostos e contribuições sociais. Nós somos o vice-campeão, a gente só perde para a Rússia, segundo metodologias internacionais. Então nós temos aí, com essas metodologias internacionais, uma quantificação de uma sonegação ao redor de 500 bilhões de reais por ano. Tá? A fiscalização, como de resto, todo o aparato governamental, ela não tem tido o investimento necessário. Nós temos um quadro de pessoal que mal chega à metade do autorizado. Então, você trata muito mal a administração tributária no Brasil. Você deveria cumprir o que a Constituição fala. Se tudo depende do tributo arrecadado, o governo para fazer saúde, educação, vigilância, tudo, investimento, ele depende dos recursos arrecadados da sociedade, e ele não trata a administração tributária como a Constituição determina. Então, 500 bilhões de reais. Aí eu tenho mais ainda os benefícios fiscais que são concedidos, algo com mais 300 bilhões de reais por ano. Então, o que a Anfip preconiza é que deveria ser olhado, no nosso caso específico, a Previdência, não só pelo olho do gasto. Eu nem falo despesa, eu falo gasto. É um programa que é muito caro. Não, é um programa adequado ao tamanho do nosso país. Nosso país não é um país pequeno, é um país de dimensões continentais, tem uma população de mais de 200 milhões de pessoas, mercado de trabalho em potencial muito grande para o crescimento econômico. Infelizmente não vem acontecendo por decisões equivocadas. Então, nós entendemos e preconizamos que nós deveríamos olhar o lado da receita, e aí não tem como não aproveitar essa oportunidade e dizer que a agenda está totalmente equivocada. Nós não deveríamos estar falando agora de reforma da Previdência. Nós deveríamos estar falando da reforma necessária, que é a reforma tributária. E aí
a Anfip tem, junto com a FENAFISCO, uma parceria já de 2 anos em estudos e em propostas, e nós entendemos que nós deveríamos estar cuidando disso, desses sonegadores, desses fraudadores que praticam a concorrência desleal, ou seja, as empresas que recolhem em dia sofrem a concorrência não só internacional, que vem de fora agora, de outros países, mas a concorrência dos contribuintes desonestos, que não recolhem os impostos em dia. Então, isso é fato, isso não é... o nosso trabalho do dia a dia, ele prossegue, ele continua com todas as dificuldades. Os auditores têm essa missão, eles acabam se fazendo autuações fiscais, que dão um estoque total. Nós temos aí o nosso trabalho, nosso dia a dia, a gente não consegue, por exemplo, uma lei de execução fiscal que seja célere. Então, as empresas acabam devendo. É um bom negócio dever no Brasil. Então, nós já estamos com a dívida ativa de 2 trilhões de reais, quando se contempla todos os impostos. Só de previdência, 450 bilhões de reais. E não conseguimos cobrar isso de maneira eficaz. Então, o governo, ele, na defesa da reforma, ele fala, mas se arrecadar tudo, em primeiro lugar, a dívida é ruim. Não, mas tem uma dívida boa, ou seja, que é de empresas que existem, de grandes empresas. Então, mais ou menos 30% dessa dívida é perfeitamente possível de ser alcançada. Mas se arrecadar tudo, não cobre o déficit. Não, mas não é mesmo para cobrir. É que nós precisamos, definitivamente no Brasil, implementar uma nova cultura de que combater a sonegação e de que a sonegação, porque nos países desenvolvidos é assim. Vamos falar de novo dos Estados Unidos. Vá dever imposto nos Estados Unidos, você vai para a cadeia, o contribuinte vai preso. Vá dever o imposto de renda. É seríssimo, é um crime muito sério que a pessoa vai presa. E no Brasil não. No Brasil você deve, aí quando você é chamado a pagar, o contribuinte é chamado a pagar, tem um refis da vida, e já são dezenas ao longo dos anos esses programas de refinanciamento que tiram o peso da possibilidade do contribuinte sofrer alguma sanção em nível penal. Perfeito. Agora, como é que está hoje, Floriano, a discussão dentro do Congresso Nacional, né? O processo está tramitando, está na Câmara, depois vai para o Senado. Como é que a Anfip, né, junto às outras entidades sindicais e da sociedade civil, tem atuado para que essa reforma não seja a destruição, já se ela acontecer, né, não seja a destruição total da Previdência Social no Brasil? Pois o sistema democrático, né, ele tem as suas regras. Aqui eu tenho que reconhecer publicamente o trabalho do presidente da comissão. O presidente da comissão, estivemos ontem acompanhando ele num debate também. Ele conseguiu levar a bom termo a discussão. São as regras democráticas, a gente é a favor ou é contra, né? Então vamos lá, vamos discutir. E então isso houve na comissão, a comissão trabalhou, ouviu a sociedade. A Anfip mesmo foi uma das últimas entidades a falar. Assim, a gente teve essa primazia de encerrar, junto com o FONACAT, as audiências públicas das entidades representativas da sociedade civil. Levamos o nosso entendimento, e isso está consubstanciado em emendas. Foram apresentadas emendas, mais de 200 emendas, eu não me lembro o número correto agora, foram apresentadas. O relator acolheu parte delas. Nós entramos agora no processo de discussão, e agora, provavelmente na semana que vem, haverá a votação na comissão especial. Ainda há possibilidade de alteração do texto via destaques para votação em separados. Os destaques, geralmente individuais, eles são, a gente fala o termo, passa o trator, né? Eles são votados em bloco e normalmente são rejeitados. Aí nós passamos para os destaques de bancadas. E aí nós temos um problema. Porque nós temos os a favor, que geralmente é o bloco que apoia o governo, e o contrário, que são a oposição. Então, todos os partidos declaradamente de oposição,
eles podem apresentar um número restrito de destaques, são 9. E nós já identificamos aqui, pelo menos de uma leitura, o texto é muito extenso, nós estamos ampliando a Constituição, pelo menos 18 pontos que necessitariam ou serem retirados ou terem uma outra redação. Então, na realidade, o nosso encaminhamento é para votar contra o relatório, contra a PEC 06, até por essa dificuldade de, no jogo democrático, nas regras democráticas, de fazer o embate. Então, a gente acredita que na comissão, até pelo quórum menor, 50%, não será possível grandes alterações do texto, mas no plenário não. No plenário nós temos a possibilidade, e aí é importante que a sociedade se organize, cobre do seu deputado um posicionamento muito claro. Aqui em Brasília não é fácil. Aqui em Brasília a gente mora no quadradinho, nós temos 8 deputados federais. Então, nós vamos ter que cobrar deles, efetivamente. Quem já se posicionou contra ou a favor aqui em Brasília? Olha, basicamente, nós temos aí 2 deputados, né, que já declinaram que vão votar contra. Tá? A deputada Érica Cocai, o deputado professor Israel, e só. Tá? Os outros ainda, 6. Os outros 6 nós vamos precisar. A sociedade vai ter que ir em cima deles, né, e cobrar um posicionamento muito claro. E isso nos estados. É o que nós estamos indicando de trabalho. Aproveitar agora esse recesso, os deputados ou agora as festas juninas, né, retorna para suas bases, a sociedade tem que cobrar, em primeiro lugar, posicionamentos. Nossa indicação é votar contra. Não foi possível ganhar. Então nós temos aí o jogo democrático. Agora, realmente é uma proposta de emenda constitucional desconstrói o sistema de seguridade social brasileiro. Então ela não é só uma reforma da Previdência, ela é uma reforma trabalhista, é uma reforma administrativa, ela realmente, na nossa opinião, ela é muito, mas muito danosa ao sistema de proteção social brasileiro, tão duramente conquistado em 1988. Então, a gente vê com muita preocupação a aprovação da reforma. Aliás, você que está nos acompanhando, está acompanhando esse programa, pode compartilhar o programa, porque essas informações que o Floriano está trazendo aqui são fundamentais para você se posicionar, e aqueles que ainda não têm condições de ter clareza, né, o que significa essa reforma, possa ter essas informações para que possa formar sua opinião. E aí pode procurar o vereador, não é? O vereador geralmente ele é ligado a um deputado. Procure o prefeito, não é? Prefeito, precisamos saber o seu posicionamento em relação a essa reforma da Previdência. Aliás, muitos municípios, né, Floriano, muitos municípios sobrevivem da renda que é oriunda da Previdência Social. São os aposentados, são os trabalhadores que movimentam a economia, vai na venda do fulano, movimenta, enfim, a padaria, enfim, né? Pois é, a Anfip lançou uma publicação, a Previdência e a Economia dos Municípios, tem lá município por município. Todos os estudos da Anfip, eles são disponibilizados no nós temos um site específico para isso, é só www.anfip.org.br. Lá você vai achar facinho um endereço só da reforma da Previdência. Então está tudo lá. Esse livro, essa publicação, ela tem e-mail papel e tem e-mail eletrônico, ela pode ser baixada. No caso específico dos municípios, nós temos uma situação em que a maioria dos municípios, mais de 70% dos municípios brasileiros, recebem mais dinheiro da Previdência do que do Fundo de Participação dos Municípios e até da própria arrecadação, os municípios que têm arrecadação própria no Brasil. Então esse é um dado muito importante e tem que ser utilizado com bastante firmeza. E o recado é muito claro: senhor prefeito, senhores vereadores, nós poderemos estar matando a galinha dos ovos de ouro, da sua economia. Nós sabemos, esses municípios, tem vários deles menores, mas às vezes nem tão menores. Às vezes aqui no nosso entorno de Brasília, nós temos essa situação, municípios que a economia só funciona
nos 10 dias em que há o pagamento da Previdência. Então é aquele dinheiro que o aposentado retira, que ele compra a carne, é o dinheiro que o dono do açougue coloca gasolina ou faz algum investimento, alguma contratação, paga o salário. Então isso é muito sério. Então essa dependência não é porque a realidade brasileira é essa. Claro. A realidade brasileira é que os municípios dependem ou das transferências, não têm economias punjantes, são poucos os que se mantêm só com a sua própria economia, eles necessitam sim, na sua maioria, do repasse do FPM, do FPE e principalmente dessa movimentação econômica que a Previdência traz, desse dinamismo econômico. É muito séria a questão rural, por exemplo. A própria Previdência Rural, ela financia a pequena agricultura familiar, que é quem leva a comida para a mesa da maioria dos trabalhadores, da maioria dos brasileiros. Exatamente. A comida que chega é do pequeno produtor rural. O grande produz e exporta, né? Exatamente. Então, você tem aí o fenômeno da Previdência, ele não pode ser tratado ou olhado apenas pelo ponto de vista fiscal. E isso o governo deixa muito claro. A reforma é fiscal, é para produzir potência fiscal, nas palavras do ministro da Economia. A gente entende que por tudo isso que nós conhecemos, a Anfip ela vai fazer 70 anos. Então nós acompanhamos a Previdência há muito tempo. A Previdência é absolutamente necessária a sua manutenção, ela é fator de segurança nacional, é fator que determina o dinamismo econômico do Brasil, em grande parte, é segurança, é tranquilidade. Nós não podemos, não é justo trazer intranquilidade para a imensa maioria dos brasileiros, aposentados e trabalhadores. Perfeito. Floriano, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar aqui no nosso bate-papo? Não, é só dizer da importância que a mídia alternativa desempenha hoje. Então, parabenizar o Sintel por manter a rádio, por manter os canais. Isso a gente vê em outras entidades. A gente sempre dá essas entrevistas, até com agenda complexa, mas não tem problema, a gente aceita convite com máxima alegria e voltaremos aqui no início agora, possivelmente quando a matéria chegar ao plenário. Né? Então, parabenizar você que está nos assistindo por assistir canais que têm credibilidade. Não esqueçam esses canais oficiais. Infelizmente hoje a televisão deseduca, a própria propaganda e publicidade oficial deseduca ao falar da nova Previdência como algo bom. Não, seguramente não é boa. Uma nova Previdência que vai abandonar a Previdência solidária, onde vou repetir, hoje a Previdência solidária, o regime geral, o INSS, nós temos 3 pessoas que financiam: o trabalhador, o empresário e o governo. Querer transferir essa conta não fecha. Se a Previdência tem problema com 3 contribuindo, quer dizer, problema o que o governo apresenta, imagina deixar só para o trabalhador sustentar a sua Previdência. Não vai dar certo. Então, vamos estar antenados, olhar, cobrar do deputado, cobrar do prefeito, cobrar do vereador. Matéria dessa importância não deveria ser discutida de afogadilho. Não somos contra reformas da Previdência, não é o discurso só do ser contra, mas é o discurso de fazer a reforma correta. E essa, definitivamente, não tem nada de bom para o trabalhador e para o aposentado. E é importante também a sociedade se manifestar. Aqui em Brasília está aí, né? Quando tiver o projeto lá no plenário, o povo tem que ir para a rua, né? Mas a gente acompanha, né, principalmente as centrais sindicais, se apropriando dessa agenda, indo à rua. Realmente o político, ele tem, que nem o feijão, isso quem diz é o senador Paulo Paim, né? Na pressão. Então vamos pressionar os nossos políticos para que eles não deixem passar algo tão danoso ao trabalhador mais humilde. Não se deixe iludir pela falsa propaganda, pela propaganda enganosa. Essa reforma, ela não ataca privilégios. Pelo contrário, ela institui mais
mais um naco para quem já é tão privilegiado como o sistema financeiro, que continua, mesmo com crise, sem crise, tendo ganhos e lucros altíssimos. E aliás, você é aposentado, né, Floriano? Tem que ficar de olho também, porque você vai ser atingido por essa reforma do jeito que ela está. Né? Sim. Eu vou só, para terminar, não é para te deixar intranquilo, aposentado, mas o caso da pensão. Nós vamos ter alterações. A pensão, a reforma está constitucionalizando a fórmula de cálculo. Então, a pensão não será mais integral. Ela não será mais integral. Ela vai... A lei é que vai regular, inclusive, a temporalidade dela. Ela poderá ser temporária. Ela não será mais vitalícia. A garantia hoje que a Constituição tem de vitalicidade da pensão. Então, só para dizer isso. E ainda retira do texto a garantia do piso do salário mínimo. Então, isso realmente é para deixar intranquilo aposentado. É isso mesmo. Você também será atingido. Né? Isso é o normal, é o natural no processo da vida. Né? Geralmente o homem vai primeiro e deixa a pensionista. Né? A possibilidade inversa também pode acontecer. Mais intranquilidade ainda para o aposentado brasileiro. Então, vamos nos mobilizar. Eu sou otimista nesse sentido. Vamos fazer as alterações necessárias e ter uma reforma justa, e não essa reforma como está tramitando. Perfeito. Floriano, para marcar aqui a sua passagem aqui pela Rádio Sintel, nós vamos presentear, não é, uma caneca. Muito obrigado. Para que você possa levar para casa e lembrar que um dia você esteve aqui e que a gente continua nessa luta em defesa da sociedade brasileira, tá bom? Muito obrigado. Eu conversei aqui no programa com o presidente da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Floriano Martins de Sá Neto. Compartilhe aí o programa, né? Repasse as informações para que outras pessoas possam ter conhecimento do quanto é danosa essa reforma da Previdência que está no Congresso Nacional. Eu agradeço a todos que acompanharam e que estão acompanhando ao vivo o nosso programa. Nosso muito obrigado. Chegamos ao final da nossa edição de número 107 do nosso programa. Trabalhos técnicos de Michel Glauber. Alô, Michel, um abraço, obrigado. Produção e apresentação de Edivaldo Ferreira, direção geral é do Brígido Ramos. A você, Floriano, muito obrigado, e a você, internauta, muito obrigado também. Até a próxima oportunidade. Um abraço para todos. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.